Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Magna, do CNP de Ciência, e estou respondendo atualmente por Física. E como colaborador, nós temos o nosso PCNP de Tecnologia e também professor de Física, o mestre Fernando, né? Que todos sejam muito bem-vindos e espero que aproveitem bastante a nossa TPC, certo? E, como sempre, nossos recadinhos, desligue a câmera e o microfone para facilitar a nossa apresentação. Para interagir, peça a palavra no chat, ou vocês coloquem as mensagens no chat, né? Gostaria que vocês falassem ao microfone, né? E, como vocês sabem, reforçando, a presença está relacionada à resposta do formulário, né? Que será disponibilizado, ele vai ser aberto no final da TPC. Né? Tudo bem com o meu som? Certo? Bem, Fernando, quer falar alguma coisa? Não, Magna, o áudio está normal. Tá. Passa para mim, Fernando, por favor. Bem, o que nós vamos fazer hoje? Apresentação do desenvolvimento do trabalho. Nós vamos ter o estudo. Qual será o nosso tema de hoje? Ferramentas e técnicas para auxiliar o ensino de física e ciência. E a apresentação do formulário. Bem, o formulário anterior, os dois formulários, vocês colocaram muito a questão de metodologias, né? E se vocês se recordam, eu e Fernando ficamos de trazer para vocês alguma coisa de metodologia. Nós procuramos atender as respostas de vocês na medida do possível, né? Então, é muito importante que vocês coloquem sugestão e as suas observações para facilitar o nosso trabalho. Hoje, quem vai estar conosco, nos auxiliando, é a professora doutora Águida Eunice de Souza Abas, da Faculdade Unesp, né? Eu creio que alguns professores já conhecem, né? A professora doutora Ágata, ela é pós-doutorada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, em Engenharia em 2012. Ela é doutora em Ciência e Tecnologia de Materiais pela Unesp. Ela é mestra em Ciência e Tecnologia também pela Unesp. Ela é graduada em Física pela Unesp, graduada em Matemática, né? Ela tem experiência na área de física, com ênfase em materiais cerâmicos e resíduo, e atualmente ela ocupa o cargo de professor assistente doutor na Faculdade de Ciência e Tecnologia, aqui de Presidente Prudente, a Unesp. A professora doutora Ágata também trabalha muito com a formação de professores voltada para a disciplina de ciência e física para ensino fundamental e médio. Seja bem-vinda, professora Águida. Oi, Magna. Bom dia a todos. Muito obrigada, Magna. Então, assim, ó, agora a professora, Fernando, a professora vai compartilhar a tela. Pessoal, eu gostaria que vocês participassem, tivessem dúvidas e, assim, que vocês gostem hoje da TPC. É com a senhora, professora. Liguei a câmera aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem, todos? Tudo tranquilo? Sim. Gente, muito bom dia a todos, tá? Eu estou aqui hoje, eu conheço alguns de vocês que eu vi aqui a lista de nomes, né? Alguns professores eu conheço, mas são muito poucos. A maioria eu não tenho, assim, familiaridade, né? Então, como a Magna falou, né? Eu sou Águida, eu sou professora da Unesp, trabalho lá, né, a minha formação é em ciência e tecnologia de materiais, mas eu tenho, assim, um grande vínculo com o ensino, né, com a parte de educação. Eu fui professora do Estado, atuei no Estado por 10 anos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tá? E na universidade eu trabalho com duas linhas de pesquisa, que uma é voltada para a educação e outra é voltada para materiais, que é a minha formação,
tá? E aí eu vou falar um pouquinho hoje para vocês a respeito desse momento vinculado à educação. Eu estou colocando a apresentação, vocês estão vendo a apresentação? Já está disponível para vocês? Tudo bem, professora, já está aparecendo. Tá, então eu vou colocar aqui, tá? Quando a Magna me convidou para fazer parte de um ATPC com vocês, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para esse monte de professores que estão atuando na rede, né? Eu trabalho com a formação inicial de professores, né? Eu estou no curso de Física para auxiliar os alunos, né? Dar uma orientação para os alunos de como ser um professor. E para falar com professores já formados, já em atuação, eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Então, eu conversei com a Magna, né, e eu dei a sugestão para ela de comentar sobre algumas ferramentas que eu trabalho com os meus alunos, né, no ensino superior. E, ao mesmo tempo, falar de algumas técnicas, de algumas metodologias que podem ajudar, né, os professores a desenvolver suas aulas na sala, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Aqui eu coloquei, só para a gente introduzir um pouquinho o assunto, né? Dentro da universidade, nós temos 3 funções principais. A primeira delas é o ensino, então nós temos um comprometimento com o ensino dentro da universidade. Um outro ponto é a pesquisa, que nós temos que desenvolver também dentro da universidade, e também a extensão, que é levar aquilo que a gente faz dentro da universidade para fora, né? Então, nós chamamos isso de 3 pilares da universidade. Nós trabalhamos ensino, pesquisa e extensão. Dentro da parte de ensino, eu trabalho no curso de Física, propriamente dita, sou do departamento de Física lá, e dentro dessa parte, eu trabalho basicamente com 3 disciplinas principais. Uma delas é chamada de instrumentação para o ensino de Física, outra dela é chamada de laboratório de educação inclusiva, e eu trabalho também com a disciplina de estágio supervisionado, tá? Então, são 3 disciplinas voltadas à parte didática, pedagógica do curso, tá? Já trabalhei com um curso de matemática também, depois houve algumas reestruturações da grade curricular, e a gente acabou tirando algumas disciplinas que faziam parte da física, tá? Dentro da parte de pesquisa, como a Magna falou, eu tenho uma outra linha que é voltada para a ciência de materiais, mas eu também tenho uma linha que é voltada à área de ensino. E dentro dessa parte de pesquisa, eu estou vinculada a um curso de pós-graduação, que é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que eu vou falar dele para vocês também, tá? E por último, né, dentro da extensão, a gente tem que desenvolver alguns projetos, né, para que a gente possa levar essa pesquisa, levar esse ensino para a nossa sociedade em geral. Esse é o papel da universidade, né? Ela tem um papel social. Então, a gente faz muitos projetos de extensão. E atualmente eu tenho 2 projetos em exercício, que é o Ludo Educativo, que também vou comentar sobre eles, e o Brincando com a Física. Então eu dividi a minha apresentação nesses 3 pontos aqui. Eu vou falar do ensino, muita coisa da parte de ensino, depois eu comento um pouquinho sobre a pesquisa e sobre a extensão com vocês, tá bom? Bom, dentro da parte de ensino, como eu falei para vocês, eu tenho 3 disciplinas principais vinculadas ao ensino, né? E aí a gente começa a pensar um pouquinho a respeito do nosso papel dentro da universidade, dentro da formação de professores, essa formação inicial. Então, dentro dessa formação inicial, nós temos o que chamamos de saberes docentes. Nos saberes docentes, nós temos a formação inicial do professor, né, que é o momento em que ele está dentro da universidade, cursando, né, aquela ciência que ele se propôs, né? Então, essa formação inicial, ela é transmitida pela instituição de formação. Depois nós temos os saberes disciplinares, que se referem aos conteúdos de cada disciplina,
né, que o professor está se aperfeiçoando. Então, por exemplo, como eu trabalho com física, a gente vai ter um saber disciplinar relacionado às ciências, e aí direcionado a ciências físicas, né? Em alguns momentos a gente também trabalha com química, com biologia, mas muito menos que a física. Então, a física é a prioridade dentro desse curso, por exemplo, tá? A gente também aborda um pouco a respeito dos saberes curriculares. O que são os saberes curriculares? São aqueles que se referem aos programas escolares, né? Então, a gente trabalha um pouco com a legislação, né, vigente, a gente trabalha com planos de ensino, né, plano de aula. Então, tudo que é relacionado ao currículo, certo? A gente aborda um pouquinho em algumas dessas disciplinas, tá? Então, esses 3 saberes docentes aqui, ele é muito forte dentro da universidade. Cada um deles é muito forte dentro do curso de formação inicial. E por último, dentro dos saberes docentes, nós temos também os saberes experienciais, né, que são as experiências propriamente ditas, né, daquele futuro professor. Então, está relacionada às experiências individuais e coletivas. Essa parte aqui, nós trabalhamos sim, né, uma pequena porcentagem que está relacionada ao estágio supervisionado, que é o momento que a gente coloca o aluno dentro das instituições de ensino para vivenciarem, né, viverem a experiência de ser professores, né, mesmo que seja de uma forma muito superficial, mas pelo menos ele vai ter um contato inicial com aquele ambiente de trabalho. Então, essa daqui é um saber docente que a gente atinge muito pouco, porque a quantidade de tempo que ele fica dentro da escola é muito pouco. E, além disso, não é uma vivência dele ser o professor da sala, ele vai acompanhar um professor da sala, né? Por isso que a gente fala que isso daqui é adquirido depois que o aluno sai do curso inicial, do curso de formação inicial. Então, a experiência vem a partir do momento que ele entra dentro de uma sala de aula para dar aula mesmo, né? Então, o que ele recebe até então é uma formação teórica, né? A experiência vem depois, a gente sabe disso, né? E aí, muita coisa muda daquela teoria que eles viram dentro da universidade, tá? E aí, dentro dessa parte de formação de professores, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das ferramentas e das estratégias que a gente usa dentro do ensino, tá? Quando eu falo em ferramentas, eu posso falar de instrumentos, né? Quais são as características daquela ferramenta que eu vou usar em sala de aula para trabalhar com alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, certo? E dentre essas ferramentas existem muitas, eu coloquei algumas dessas ferramentas que eu trabalho aqui na formação dos alunos, né? E eu vou trabalhar algumas delas com vocês, não vou falar de todas. Então, por exemplo, quais ferramentas eu posso utilizar para o ensino? Eu posso usar figuras, curiosidades, analogias, eu posso usar experimentos e brinquedos também, eu posso usar artigos científicos, já que a gente está dentro de uma área científica, né? Ciências da natureza, tá? Eu posso usar tecnologia que tem tudo a ver com a nossa área. Não existe tecnologia se não houvesse a nossa área, né, de ciências. A gente trabalha também com filmes de ficção, animações, propagandas. Nós usamos jogos lúdicos para ensinar física e ciências. Usamos o esporte, nós usamos o ensino digital e nós usamos algumas ferramentas, né, para trabalhar com crianças e também com alunos deficientes, tá? Para cada uma dessas ferramentas e mais outras, né, que eu não coloquei aqui, a gente associa isso sempre a uma estratégia de ensino ou a uma metodologia. Existem várias metodologias de ensino. A gente geralmente é muito familiarizado com a metodologia de ensino tradicional, né? Que é essa metodologia que a gente geralmente usa em sala de aula, de expor um conteúdo,
de deixar os alunos sentadinhos lá ouvindo aquilo que você tem para falar. Então, é muito usual essa metodologia tradicional, mas ela não é a única. Existem várias outras metodologias que a gente acaba abordando também nessa formação inicial de professores. Então, eu coloquei algumas delas aqui, mas eu não vou poder falar de cada uma, porque o nosso tempo é muito curto, tá? Mas eu vou abordar em todos os momentos que eu for falar um pouquinho das ferramentas, eu vou associar a uma metodologia de ensino, a uma estratégia, tá? Então, nós temos aí a metodologia de ensino por descoberta, por ensino expositivo, pelo método do conflito cognitivo, nós temos a metodologia de ensino por pesquisa, de ensino por momentos pedagógicos, a pedagogia histórico-crítica, a sociocultural, e ainda temos também essas metodologias ativas. Dentro das metodologias ativas, a gente tem mais várias outras categorias, tá? Que se classificam como metodologia ativa, tá bom? É claro que quando a gente trabalha com o uso, né, de instrumentos, o uso de ferramentas associada a uma estratégia ou a uma metodologia, a gente tem que pensar como é que está o ensino lá fora, né? Então, dentro da universidade nós temos uma coisa, lá no ensino de fundamental e médio a gente tem outra. Então, a gente costuma sempre obedecer a essas diretrizes, né, que são colocadas para nós. E como vocês sabem, ultimamente aí nós temos a Base Nacional Comum e ela apresenta para nós aquelas 10 competências gerais. Então, para todas essas ferramentas aqui e metodologias, a gente busca atender a essas competências gerais, né? E aí, dependendo da situação que a gente está trabalhando dentro da sala de aula, a gente começa a direcionar também para as competências específicas de cada área, tá? Como que vai ser daqui para frente a apresentação? Eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas de ensino, tá? Associada a algum tipo de estratégia, como a gente poderia trabalhar essa ferramenta dentro da sala de aula, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, em ciências ou em física, tá? Vamos lá, então. Na parte de ensino, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, a primeira ferramenta, né, o primeiro instrumento que a gente pode falar é sobre os experimentos, que é a ferramenta mais simples que a gente tem. Os experimentos, gente, eu falo que dentro da nossa área nós somos privilegiados, porque nós temos esse aliado que é o experimento, tá? Muitas disciplinas não conseguem associar a teoria à prática, como a gente consegue fazer por meio dos experimentos, né? Então, vocês imaginem bem o professor de inglês ter que fazer um experimento com os alunos. É muito difícil, né, associar uma prática à teoria, tá? Agora, para nós não, para nós é muito simples, porque nós temos muitos experimentos associados a cada tema da nossa disciplina, tá? A gente consegue achar isso em qualquer lugar. E essa parte de experimentos, né, a gente pode fazer de duas formas, dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, a gente pode usar alguns experimentos para demonstração. Quando que isso é feito? Quando o professor leva o experimento pronto para a sala de aula e ele mesmo faz o experimento, executa o experimento lá dentro, tá? Ele executa o experimento para que os alunos observem. Então, esse é um tipo de aula experimental, né, de prática experimental, de demonstração. O professor faz. Depois nós temos também a prática experimental, que é realizada pelos alunos. Essa é aquela que você coloca a classe, né, a sala de aula numa bagunça só. Você separa em grupos, você leva materiais para os alunos, né, preparado já com antecedência o seu roteiro, tá? E aí o aluno, ele faz o experimento dentro da sala de aula, tá? Então, essa é a prática realizada pelo próprio aluno. E ainda dentro da sala de aula, nós temos alguns experimentos que são feitos na forma de maquetes, tá? Essas fotos que vocês estão vendo aqui, ó, são maquetes que eu tenho lá, são algumas das maquetes que eu tenho lá, que podem
ser utilizadas em sala de aula. Então, aqui eu tenho o movimento de um pêndulo simples, tá? Com vetores que aparecem aqui, né? Vetor peso, vetor tração, tá? Aqui eu tenho uma maquete que é planar também, tá? Ela é uma prancha, e aqui ele representa dois meios e a refração da luz. Tá? Esses dois meios aqui são feitos com lixa, né? Então eu tenho uma lixa mais fina, uma lixa mais grossa, para mostrar que são meios que têm índice de refração diferente, né? E aí a luz ela tem comportamento diferente. E esse daqui é uma maquete tridimensional feita de isopor, para mostrar como são as linhas de campo em torno de um ímã, por exemplo, tá? Quando a gente trabalha com maquetes, principalmente esses exemplos que vocês estão vendo aqui, são materiais que a gente busca preparar de forma adaptada, principalmente para alunos que possuem algum tipo de deficiência, tá? Então, esses todos aqui, por exemplo, pode ser usado com aluno com deficiência visual, ou aluno cego, aluno de baixa visão, né? Então, são materiais bem bacanas para levar como experimentação dentro da sala de aula. Isso auxilia o ensino, né, daquele determinado conteúdo, tá? Já fora da sala de aula, são experimentos que vocês passam para os alunos levarem para casa. Então, vocês podem elaborar um roteiro, né, experimental, e aí esses alunos conseguem realizar o experimento em casa usando sempre materiais de baixo custo. Quando eu falo materiais de baixo custo, é garrafa PET, é canudinho, é coisa que a gente tem em casa que dá para fazer. E existem muitos experimentos relacionados aos nossos temas que a gente consegue elaborar para fazer em casa, tá? Se não for um experimento que o aluno possa fazer, pode ser um vídeo que ele possa assistir, tá? De um experimento que tenha sido filmado, tá cheio aí no YouTube disso, né? Então a gente pode passar para os alunos também. Também é uma forma de experimentação. E ainda fora da sala de aula, nós temos as feiras de ciências, né? Quando a gente fala em feira de ciências, a situação é um pouquinho mais complicada, porque exige muito do professor, né? Então, organizar uma feira de ciências não é uma coisa simples. É muito difícil um professor fazer isso sozinho. A gente precisa de apoio, né, dentro da escola para conseguir fazer. Mas, quando ela é feita, sempre é um sucesso dentro da escola, tanto entre os alunos, quanto entre a comunidade, se a comunidade participar. Tá? Já participei de algumas feiras aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente trabalha com experimentos, a gente pode usar dois tipos de metodologias. Uma delas é a metodologia pelo método do conflito cognitivo. Essa metodologia aqui, como o próprio nome fala, o conflito cognitivo é quando você coloca o pensamento do aluno em xeque, né? Você começa a desafiar o aluno e ele começa a perceber que ele não sabe muito sobre determinado assunto. Então, ele entra num conflito cognitivo, busca respostas para tentar entender aquilo que está acontecendo, né? Então, o experimento auxilia muito, tá? E, claro, a gente usa metodologia por pesquisa, porque a partir do momento que você dá, por exemplo, um experimento para a feira de ciências, o aluno vai ter que pesquisar, tá? Quando você pede para o aluno fazer um experimento em casa, às vezes ele também tem que pesquisar. Então, são duas metodologias que a gente pode estar usando, tá? Aqui eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês de algumas feiras que eu participei, tá? Aqui é uma feira em Presidente Venceslau, numa escola de ensino médio, e nós fomos 2 anos consecutivos participar dessa feira lá em Venceslau. Muito bem feita, foi organizada pelo professor de física e pela coordenadora da escola, tá? E aí a gente foi até lá participar tanto dos experimentos quanto levar o show da física, que eu vou falar para vocês depois, tá bom? Muito bacana. Esse daqui para mim foi o melhor experimento da feira. Aqui é outra escola lá em Presidente Venceslau, só que aqui é um colégio particular, que nós vamos participar também, tá? Muito bacana. Naquela anterior, que foi a escola pública, a feira foi feita na quadra da escola, e nessa daqui a feira foi feita nas salas de aula. Então, cada sala de aula
representava os experimentos daquela série, né? Então foi bem bacana também, uma feira muito grande e com muitos experimentos bacanas feitos pelos próprios alunos lá, tá? Uma outra técnica de ensino que a gente pode trabalhar são os artigos científicos ou artigos de jornais, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, aluno não gosta de ler, aluno não lê, tá? Então, como é que eu vou fazer o meu aluno se interessar por um artigo científico? Então, a gente vai usar estratégias diferentes para que o aluno possa se interessar por isso, tá? Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês da revista Física na Escola. Essa revista Física na Escola é uma revista voltada para professores de física, tá? Não é uma revista de artigos científicos de linguagem difícil, tá? São artigos que o aluno do ensino médio pode ler e compreender. Então, é voltada realmente para o ensino, para professores. Tá? Então, deixei o link aqui depois para vocês buscarem, tá? Esses artigos aí. São artigos muito curiosos, muito interessantes, que eu gosto muito de trabalhar, tá bom? Eu coloquei esses 2 exemplos, mas pode ser qualquer artigo de jornal, tá? Pode ser de jornal de circulação local, por exemplo, tá bom? Uma notícia que saiu no Jornal Nacional, enfim, a gente pode trabalhar diversos tipos de artigos científicos na sala de aula. Geralmente, como eu trabalho isso, tá? Eu jogo na mão dos alunos o artigo, peço para que eles leiam, né, num momento em que eles tiverem tempo para isso, e aí quando a gente volta para a sala de aula, eles vão fazer algumas atividades. Então, quais são as atividades que eu já fiz com os alunos? Por exemplo, teatro de fantoche. Então, a gente já trabalhou teatro de fantoche com um artigo que falava sobre as fases da Lua, tá? Muito legal também. Posso trabalhar, por exemplo, poesia ou literatura de cordel. Esse daqui, ó, é uma poesia que um aluno meu fez sobre o óculos 3D, como funciona o óculos 3D. Tá? Então, isso daqui é um trabalho de um aluno meu. E aqui é uma literatura de cordel, tá? Também é sobre o artigo que fala sobre as fases da Lua. Tá? Então, eles fizeram uma literatura de cordel bem bacana. A gente pode trabalhar também história em quadrinho. Quando eu trabalho história em quadrinho, você está obrigatoriamente, né, você está avaliando outras habilidades dos alunos. Por exemplo, se ele sabe desenhar, né, se ele sabe escrever uma poesia, enfim, a gente acaba trabalhando habilidades que a gente até desconhece dos alunos, né? E também livros de contos. Esse daqui é um livro de conto que chama Contos do Heliocentrismo. Nós trabalhamos numa escola, aí de Prudente mesmo, tá? Sobre o sistema geocêntrico e heliocêntrico, e por fim, né, como atividade, nós pedimos para os alunos fazerem um conto, escrever uma história, né, sobre aquilo que a gente tinha falado em sala de aula. E aí os alunos escreveram, nós pegamos todos os contos desses alunos e digitalizamos, corrigimos o português, enfim, usamos os próprios desenhos dos alunos e montamos esse livrinho de contos aqui, ó, tá? Então foi uma atividade que nós fizemos numa escola aí de Presidente Prudente. Quando a gente faz isso daqui, gente, o que nós estamos fazendo? Usando metodologia de ensino pela pedagogia sociocultural. O que é sociocultural? O que é essa metodologia aqui? Ó? É quando você coloca em contato com outros alunos, você promove a socialização. Então, dentro dessa socialização, eles sempre vão estar trocando informações, trocando conhecimento entre eles. E a gente sempre tem no meio disso ou uma pessoa mais capaz, que seria, por exemplo, o professor, né, para auxiliar todas as... E a gente pode usar algumas das metodologias ativas, como a sala de aula invertida, por exemplo, né, já que os alunos têm que ler o material para poder fazer a atividade na sala, tá? Embora essas imagens aqui sejam... Eu já trabalhei teatro, mas não de fantoche, teatro mesmo, em matemática, tá? Eu já trabalhei com matemática e ao invés
artigo científico, trabalhei alguns livros paradidáticos. Então, eu dei os livros paradidáticos para os grupos livrinho em casa, os livrinhos eram todos na forma de história em quadrinhos. Eles fizeram um teatro, né, sobre assuntos diferentes, tá? Na sala de aula, de teatro com matemática, com ensino fundamental, quinta série, né, que é o 6º ano hoje, tá? Professora. Dentro da parte de ensino, alguém vai falar alguma coisa? Pode falar. É a Magna. Pode falar, Magna. Deixa eu compartilhar. Eu já trabalhei com meus alunos de física, charge, né, com eles. Eles adoram charge. Sim, muito legal. São apaixonados. É legal. E agora, uma coisa... Não estou ouvindo, Magna. Magna? Magna, não estou ouvindo. Magna? Professora Águida, eu creio que ela caiu. Sim. Se a senhora quiser continuar, tá? Será? Tá, vou continuar então. Tá bom. Tá. Aí depois ela entra de novo. Ok. Bom, então, gente, agora eu vou falar um pouquinho do instrumento, né? Tecnologia, tá? Então, tecnologia é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, é uma coisa que todo mundo tem, e eu trabalho a tecnologia de 2 formas diferentes com os alunos. Uma forma é fazer mostra ou feira de evolução tecnológica, e a outra forma é a produção de videoaula. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui embaixo foi produzido por um aluno meu. É um vídeo que fala da evolução da câmera fotográfica, tá? Quando a gente trabalha isso daqui, a gente trabalha o ensino na metodologia de ensino pela pedagogia histórico-crítica, né, que é quando você começa a levantar a origem, né, daquela evolução tecnológica, então você acaba trabalhando um pouquinho com a parte histórica da coisa. Metodologia por pesquisa, obviamente, né, e também metodologias ativas, que uma delas é a atividade baseada em times, porque você coloca os alunos para trabalharem em grupos, né, para ter cooperação e para se socializar a respeito daquele tema, tá? Esse vídeo aqui, ele tem uma descrição, tá? Eu não coloquei o áudio para vocês, mas ele fala a respeito da evolução das câmeras fotográficas. Eu já tive produção de videoaulas falando de videogame, falando de câmeras, né, como vocês estão vendo, dos fogões. Eu tive, inclusive ontem, alguns alunos apresentaram para mim também a evolução do celular. Então, tenho vários vídeos, né, que eu não faço divulgação porque eu não tenho autorização dos meus alunos para isso, tá? Mas são vídeos muito bacanas que eles produzem. E outra coisa interessante é a mostra, né, a feira de tecnologia que a gente pode fazer. Essa daqui foi uma feira que a gente auxiliou numa escola da cidade de Paulicéia, que é de Diamantina, tá? Foi feita em parceria com os professores de ciências do ensino fundamental, história e geografia. A feira deles chamou evolução, foi chamada de evolução, e aí a gente consegue ver o que eles fizeram. Eles pediram ajuda para os alunos levarem para a sala de aula o que eles tinham de antigo, né, de evolução a respeito de determinado aparelho tecnológico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, televisores, computadores, tudo que é mídia, né, a gente tem aqui. Aqui a gente tem telefones, aqui os celulares, aqui tem um painel de dinheiro, tá? Tem alguns utensílios domésticos, aqui a evolução da fotografia em si, aqui de rádios, tá? E tem vários outros que eu não coloquei todas as fotos porque também não ia dar tempo de mostrar, tá bom? Então essa é uma feira de tecnologia. Em uma das escolas que eu trabalhei, nós fizemos uma feira desse tipo, tá? Junto com a professora de história. Na verdade, foi a professora de história quem organizou a feira mesmo, e aí a gente só contribuiu.
E foi interessante que quando ela estava promovendo a feira, né, organizando a feira, ela até me pediu, Águida, se você tiver alguma coisa antiga na sua casa, você traz, né? Eu até falei para ela, não tem nada antigo na minha casa. Quando eu fui visitar a feira, tudo que tinha na feira tinha na minha casa também. Então, a gente sempre tem objetos antigos em casa que a gente pode organizar. E os alunos participaram bastante dessa, né? Essa que eu estou mostrando e dessa da minha escola, que eu falei para vocês, que faz bastante tempo e eu não tenho nenhum registro daquela época, infelizmente, tá? Bom, outra técnica, aqui eu não falei, né, das metodologias que a gente pode usar, né? Outra técnica que eu posso usar, né, outro instrumento, é a física no esporte, as ciências no esporte. Toda modalidade de esporte sempre tem conceitos científicos envolvidos, conceitos físicos envolvidos, tá? Bom, nesse tipo de instrumento que eu uso, né, a gente tem aqui várias modalidades esportivas. Essas que estão destacadas aqui são aquelas que eu trabalho em sala. As demais, a gente vai fazer alguma atividade. Então, eu trabalho judô, salto com vara, futebol e Fórmula 1. Tá? Então, exploro tudo que tem de conceitos físicos dentro de cada uma dessas modalidades aqui. Tá? E aí, a gente acaba trabalhando, usando a metodologia de ensino por momentos pedagógicos. Essa metodologia aqui, basicamente, ela está relacionada a 3 momentos, por isso que é chamada de momentos pedagógicos. Um momento a gente chama de problematização inicial, depois a gente organiza conhecimento e, por fim, a gente aplica esse conhecimento. Tá? Então, basicamente é isso. Tem muito mais aprofundamento dentro dessa metodologia. Tá? Bom, quando eu abordo, né, os conceitos físicos, científicos envolvidos nessas modalidades de esportes, eu proponho para os alunos fazerem uma atividade e aí a gente sorteia ou eles escolhem uma modalidade esportiva e a gente faz alguns almanaques. O que são almanaques? São revistas que os alunos produzem, mas são revistas curiosas, tá? Então, o que eles costumam colocar dentro das revistas? As informações a respeito daquela modalidade esportiva, eles colocam curiosidades, aí eles afunilam isso para o conteúdo de física, né, abordando o conceito de física dentro daquela modalidade, e, por fim, eles levam isso a uma formalização matemática. E, claro, é um almanaque, então a gente coloca muitos passatempos, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos para vocês. Tenho vários outros almanaques que os alunos produziram, então tem palavra cruzada, caça-palavra, história em quadrinhos, jogo dos 7 erros, enfim, tem várias outros passatempos que os alunos podem colocar. Já trabalhei com isso no ensino médio, numa escola que eu dei aula lá em Pirapó, só que ao invés de física no esporte, eu trabalhei, como era 3º ano, a gente trabalhou a parte como que fala, meu Deus? De energia, tá? De produção de energia. Então, eu distribuí para cada grupo dentro da sala uma região do Brasil, para eles avaliarem dentro dessa região que tipo de usina produtora de energia a gente tinha, né? E aí eles tinham que falar daquele tipo de usina, como que era produzida a energia, né? Usar os princípios físicos para isso. E eu tive, assim, resultados bem legais. Eu tive, assim, fora da média, realmente, vários almanaques que me chamaram muita atenção, que eu tenho eles guardados até hoje. E foi de lá que surgiu a ideia para trabalhar almanaque nos esportes com os meus alunos da universidade, tá? Tem alguns que, claro, não atingem aquela expectativa da gente, né, em sala de aula. Sempre tem, nunca a gente vai ter aí 100% de aproveitamento, né? Mas tem aqueles que se destacam realmente, tá? Então, já trabalhei isso também no ensino médio. Outra técnica que eu costumo usar e que eu acho muito interessante são os filmes de ficção científica e animações. Tá? Então, geralmente, a gente explora vários filmes de ficção científica em sala de aula, e aí a gente acaba usando a metodologia de ensino expositivo, como o próprio nome fala, a gente expõe certas
certos conteúdos da física, né? E também acaba usando metodologia ativa, como por exemplo a sala de aula invertida, porque os alunos eles podem assistir os filmes em casa e discutir os conceitos físicos dentro da sala de aula. O que eu proponho para eles fazerem nessa situação? Produção de banner. Então, eles vão produzir, eu falo para eles, vocês vão fazer a propaganda do filme, só que não é qualquer propaganda, vocês vão fazer a propaganda da física do filme. E aí eles produzem, então, eles assistem ao filme, né, eles discutem depois, fazem uma sinopse do filme e produzem esse banner aqui, que depois eles vão apresentar em sala de aula. Tá? Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, um que os alunos gostam bastante, né, que são os filmes aí dos Vingadores, e o outro aqui é um desenho animado, tá? Essa aluna, esse grupo de alunas aqui, elas escolheram essa série da Netflix, que é uma série de desenho animado e que é puramente física, tá? Então, eles escolheram esses 2 aqui para apresentar, tá? Dentro da parte de animação cientificamente possível e aquilo que não é, tá? E aí a gente monta problemas de física em cima desses desenhos animados, tá? Esse que vocês viram aí, nós fizemos fiz uma perguntinha bem simplesinha. Quais são as energias associadas ao movimento desse gambá quando ele pula de bungee jump? Né? Então, é uma atividade super simples que a gente pode trabalhar quando vocês estiverem explorando dentro da sala de aula as modalidades de energia, né? Energia cinética, energia potencial, gravitacional, elástica, energia mecânica, tá? Um outro desenho que eu coloquei aqui, eu usei ela no 2º ano do ensino médio, tá? E eu propus exatamente esse problema para eles aqui, ó. Esse problema nós tínhamos um muito parecido, quem conhece as revistinhas do Estado aí sabe. Dentro da parte de transformação de energia, não, de termo, quando começa a parte de termodinâmica, né, quantidade de calor, transferência de calor, a gente tem um exercício desse daqui lá. E aí eu usei o vídeo e coloquei um exercício muito parecido com o que tinha no caderno, que diz assim, ó, na animação embaixadinha com coco, suponha que cada toque produza essa quantidade aqui de energia. Pergunto, quantas embaixadinhas o gambá deve fazer para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do coco, sabendo que ele tem 0,3 kg e seu calor específico é aproximadamente 0,99 caloria por grau Celsius. Então, assim, é um exercício parecido com o que eles tinham feito do caderno, né? Só que eu usei o vídeo. E tem outros, eu usei outros vídeos daquele dia lá, tá? Mas esse daqui é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, eu trabalhei vídeo de animação com os alunos. Na escola, nós não tínhamos sala de vídeo, tá? O que tinha era a televisão, que a gente carregava de uma sala para outra. E aí, naquele dia, eu levei a TV para a sala, com CD gravado, enfim. E aí, eu ia passando os vídeos, colocava o problema e os alunos iam resolvendo. Aí, eu passava outro vídeo, colocava outro problema, os alunos iam resolvendo. Tá? Não dá para trabalhar muitos no dia, porque nossa aula é muito curta, né? Mas dá para levar. Trabalhei também vídeos de animação com o 1º ano dessa mesma escola, só que lá eu trabalhei só leis de Newton. Eu peguei vídeos e elaborei questões só relacionadas às leis de Newton. Tá? Então, é mais uma técnica que a gente pode levar para a sala de aula. Tá? Dá trabalho. Às vezes, a gente até desanima, né? Bom, também trabalho com a parte de física digital, tá? Física digital eu trabalho basicamente com 2 técnicas diferentes, que é a plataforma Scratch e a plataforma de simulações, que é o FET Colorado, que eu vou falar para vocês, acho que a Magna até já comentou sobre isso com vocês, né? Bom, dentro das plataformas digitais, a gente trabalha uma metodologia por pesquisa, porque o aluno vai ter que pesquisar, vai ter que vasculhar o site, enfim, então a gente trabalha com isso. E a gente trabalha algumas metodologias ativas, como sala de aula invertida, onde o aluno ele tem acesso ao conteúdo em casa, e depois a gente discute em sala de aula, e também alguns elementos de gamificação, de jogos, né? Por quê? Porque tanto simulações quanto Scratch, a gente pode trabalhar com jogos também, tá? Jogos eletrônicos, jogos digitais.
Sobre o Scratch, gente, eu vou falar algumas características dele que eu acho que é interessante para quem tiver, assim, curiosidade, tá? Então, ele é um site gratuito, é um software gratuito, é destinado à programação de diversos tipos de atividades, como, por exemplo, você pode programar uma simulação, um jogo, uma aula interativa, tá? Então, qualquer simulação, qualquer atividade que você pensar em fazer, dá para fazer no Scratch, tá bom? Eles chamam, dentro dessa plataforma aqui, de projeto. Qual que é o diferencial do Scratch? Não é necessário você conhecer linguagem de programação. Por quê? Porque o Scratch, ele tem uma linguagem própria e muito fácil de usar, tá? Os programas que você vai elaborar, geralmente não, eles são feitos por blocos. Esses blocos, eles indicam uma determinada ação e aí você vai encaixando um bloquinho no outro. É muito fácil de mexer, é muito fácil de entender. Ele usa o que a gente chama de arrastar e soltar. Tá? Então, ele usa essa ferramenta comparada com aquele jogo Lego. Tá? Você pega e encaixa, que é as ferramentas que ele dispõe no próprio site. Tá? Você pode criar alguns projetos e depois você pode compartilhar no site. E com isso, o seu projeto pode ser acessado por outras pessoas também, porque ele fica disponível lá. E da mesma forma, você pode acessar projetos já prontos, já estão disponíveis dentro da plataforma Scratch. Bom, o próprio site, ele tem materiais de apoio, tem tutoriais que ensinam a gente a mexer, que ensinam a gente a programar dentro dessa linguagem aqui. Por isso que eu falo que é muito simples de usar. A única coisa que você precisa fazer é criar uma conta, né? Então, você vai criar uma conta com login e senha e aí você tem acesso gratuito a essa plataforma, tá? Quando você vai elaborar um projeto, basicamente você vai ter essa página aqui, ó, lá. E essa página tem 5 regiões muito importantes que você vai precisar conhecer. Essa região 1 aqui é onde você vai visualizar o seu projeto. Tudo que você faz vai aparecendo aqui depois, o resultado final. Tá? Então, você consegue acompanhar, por exemplo, se está dando algum erro. E aí a gente consegue consertar naquele momento. Tá? Essa região 2 aqui é onde ficam os blocos de ação, os bloquinhos que você vai arrastar para montar o seu projetinho. Tá? Então, são os blocos de ação. Nessa região 3 aqui, é onde você vai encaixar todos os blocos. Então, aqui vai ficar a sua linguagem de programação, tá? E aí, na região 4 aqui, você define, por exemplo, um cenário, que é um plano de fundo, tá? Que você consegue escolher. E essa região 5 aqui é onde você consegue escolher seu personagem, tá? Que é o seu mascote aí, que é quem você vai usar para desenvolver o seu projeto. Aqui tem um exemplo, ó. Então, você vê que o plano de fundo aqui foi mudado, né? Não é mais branco, tá? Você tem o seu mascote, você tem aqui os seus blocos que você vai arrastando para essa região aqui e montando o seu projetinho. Então, é muito simples de mexer, as coisas já estão prontas, você só vai mudando o tipo, né, de bloco que você vai usar. Então, tem bloco que representa a parte de som, tem bloco que representa se esse mascote seu vai se movimentar ou não, para onde ele vai se movimentar, enfim, tem aqui, né, os nossos bloquinhos que vão ajudar a montar o seu projeto, tá? Esse daqui é um exemplo de um simulador que nós fizemos em sala de aula, usando o Scratch, tá? É um simulador bem simples, só para a gente aprender mesmo a mexer na ferramenta, né? Então, é um movimento da Terra em torno do Sol, isso não é real, claro, porque aqui é um círculo, o Sol está no centro, né? Mas é um movimento da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra e de outros planetas aí. Então, é uma simulação que nós criamos, muito simples, apenas para aprender a mexer com essa ferramenta, tá? Essa plataforma, ela permite você trabalhar tanto de forma online quanto de forma offline. Você pode baixar esses arquivos aqui para o seu computador e trabalhar sem precisar estar conectado na internet, tá? O Scratch, ele já tem 3 versões aí
devido ao tamanho sucesso que ele tem feito aí em torno do mundo inteiro, tá? É um projeto do MIT e já tem até a tradução aí para mais de 150 países aí, tá? Outra ferramenta digital, né, são as simulações, que eu não vou entrar em detalhes porque eu sei que a Magna já trabalhou com vocês isso daqui, tá? As simulações a gente usa para fazer experimentos virtuais e algumas das simulações também têm jogos. As próprias simulações dispõem de jogos, tá? O melhor site digital que a gente tem é o FET, tá? O FET da Universidade do Colorado, e ele tem uma infinidade de simulações de várias áreas, né? Tanto da física, da química, da biologia, e eles são muito práticos também, tá? Muito fáceis de usar. A única coisa que a gente precisa fazer é entrar e fazer a simulação antes de passar para os alunos, né? E aí a gente precisa, inclusive, às vezes, montar um roteirinho, para desenvolver isso em sala de aula, tá? Aqui é um exemplo, ó, de uma simulação daquela parte de equilíbrio estático, né? Ou alavancas, não sei como a gente chama isso. E aí você vai colocando as massas aqui em diferentes pontos, né, para verificar o equilíbrio. Então você trabalha força-peso, braços, né, braço potente, braço resistente, enfim, todas aquelas partes lá. E aqui embaixo, gente, ó, essa daqui é uma simulação que ela dispõe também de jogos, tá? Então aqui tem vários joguinhos aqui de níveis diferentes para os alunos brincarem aí dentro dessa parte de simulação, tá? Então o FET Colorado é o melhor que tem, caso alguém tenha interesse em usar, vá para esse daqui, porque os outros que existem acaba direcionando para simulações do FET, tá bom? Outra ferramenta são os jogos lúdicos. Eu vou acelerar um pouquinho porque já é meio-dia, né? Os jogos lúdicos é uma parte muito legal de trabalhar. Já trabalhei em sala de aula também, tá? Os jogos, como que eu trabalho? Eu dou um determinado tema para os alunos ou deixo a escolha deles e os alunos elaboram um jogo para mim. Então, eu já tenho jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de dominó, jogo de estratégia. Já trabalhei gincana também e já tenho também jogos online, que os meus alunos prepararam também. Não coloquei aqui, porque é um jogo só, tá? Mas eu já tenho jogo digital que os alunos têm preparado para mim, tá? Essa técnica aqui, aliás, essa ferramenta, a gente usa a metodologia ativa, com certeza, porque é o aluno que está fazendo a atividade, tá? A gente usa metodologias que pode ser, por exemplo, atividade em time, que são os grupos de alunos, né? A sala de aula invertida, elementos de gamificação, ou a própria gamificação, que são os jogos aí. Tá? E aqui eu tenho alguns exemplos dos jogos que já foram preparados. Eu tenho muitos, gente, não dá para colocar todos na apresentação, tá? Mas eu escolhi alguns aqui, ó. Jogos de dominó, esse daqui é para trabalhar só a unidade de medida. Os alunos prepararam esse jogo de dominó para as 3 séries do ensino médio. Então, tem unidades de medida relacionadas ao conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro ano, tá? Esse aqui é um jogo de truco que os alunos prepararam, só que as cartas aqui são todas cientistas mulheres. Então, o que os alunos quiseram mostrar aqui é o papel da mulher na ciência, tá? Então, é um jogo de cartas que tem as mesmas regras do truco, só que usa a mulher na ciência. Aqui também tem um jogo que é basicamente para adivinhar o conteúdo físico, né, que ele está trabalhando aqui, e aí é um jogo que ganha e perde pontos o tempo todo. Esse daqui é o Uno da Física. Esse jogo foi fantástico, feito por um aluno meu também, tá? Então, os alunos que sabem jogar Uno vão saber jogar esse jogo aqui. Só que o interessante é que o aluno, ele propôs esse jogo, mas ele propôs 3 tipos de jogos em um só. Então, joga-se o Uno, joga-se truco também e joga-se dominó também com esse jogo aqui, ó, tá? Muito legal.
E aqui um joguinho de tabuleiro que eu coloquei para vocês, esses dois aqui também, tá? Esse daqui é um jogo similar ao Ludo, eu não lembro como que chama o jogo. E aí os alunos fizeram, dentro das mesmas regras, eles fizeram voltados para a física. E esse daqui também é um jogo de tabuleiro, esse daqui foi feito por um aluno do mestrado profissional, depois eu vou comentar com vocês, tá? É um produto dele. E aí é um jogo também de perguntas e respostas de eletricidade, tá? Já trabalhei com jogos na escola. Trabalhei numa escola particular, eu trabalhei em um jogo que eu elaborei, que não está aqui para vocês. É um jogo que fala da parte de momento linear. Então, equilíbrio estático, momento linear, torque, toda essa parte eu trabalhei nesse jogo de tabuleiro que eu fiz com os alunos. Era de tabuleiro, mas ao mesmo tempo era um jogo de estratégia, tá? Levei 2 aulas para aplicar esse jogo. Usei também um jogo do tipo gincana, tanto na escola particular quanto na escola pública. Na escola particular, eu trabalhei com a parte de cinemática, que é bem o comecinho lá do conteúdo, e na escola pública eu trabalhei com eletricidade, tá? A parte de eletricidade. Os dois na forma de gincana. Os dois eram as mesmas regras, só mudava o conteúdo, tá? Então eu adaptei para 2 temas diferentes da física. Tá? Os alunos gostam. Tem que ter regras muito bem estabelecidas, porque jogo gera briga, né? Então, se você não estabelecer muito bem as regras no início, a gente pode gerar certos conflitos dentro da sala, tá? Agora eu vou terminar falando um pouquinho da parte de pesquisa e extensão. Então, tudo que eu mostrei até agora para vocês são técnicas que a gente usa, tá? E ferramentas que a gente usa para ensinar física de uma forma diferente, para ensinar ciência de uma forma diferente. Tem algumas que eu não falei para vocês, porque infelizmente não dá tempo de falar de tudo, né? Mas quem tiver curiosidade depois e quiser um apoio para usar isso em sala de aula, pode entrar em contato aí que a gente está aqui para isso, tá? Bom, gente, dentro da pesquisa, como eu falei para vocês, eu estou vinculada a esse programa aqui de pós-graduação, que é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, tá? E eu acho que é muito interessante para o conhecimento de vocês, que são professores da rede, porque é um mestrado voltado para professores, para quem já está atuando no ensino, tá? É um mestrado que vocês saem com o título de Mestre em Ensino de Física e ele abre anualmente aí as inscrições para que vocês possam participar do processo seletivo, tá? Nós temos um polo aqui em Prudente, então ele é oferecido aqui na Unesp de Prudente, só que é um programa da Sociedade Brasileira de Física, tá? Não é um programa de pós-graduação da Unesp, mas a Unesp é um polo desse mestrado. Então, ele é espalhado pelo Brasil inteiro e a gente trabalha dentro dessa parte aqui, pesquisas voltadas para o ensino, tá? Então, nós já tivemos, aqui em Prudente mesmo, nós já tivemos professores de biologia fazendo mestrado, professores de física, professores de ciências, professores de matemática, tá? Então, são áreas afins aí que podem se inscrever e fazer esse mestrado aí, tá? Às vezes a gente pensa assim, não tenho tempo para fazer isso. Realmente, a gente não tem mesmo. Mas a partir do momento que você começa a fazer, você percebe que você pode fazer, você consegue fazer, tá? Eu tive alunos dentro desse mestrado profissional que dava mais de 60 aulas por semana, porque tinha aula na escola pública e na escola particular. Eu até perguntava para ele, que hora você dorme, poxa vida? Porque não é possível dar 60 horas de aula por semana e ainda ter tempo para fazer um mestrado, né? E faz, gente, quando a gente quer buscar novas técnicas aí, novas informações, a gente consegue fazer. Eu deixei aqui, esse site aqui, porque nós temos dentro desse site esse link aqui, ó, de produção, tá? Essa aba aqui, ó, produção. Aqui dentro vocês vão encontrar todas as dissertações que a gente tem dentro desse mestrado. Qual que é o diferencial dele? É que, além de uma dissertação, você tem que elaborar um produto educacional.
E esse produto educacional fica disponível aqui para todos os usuários, para todo mundo do Brasil aí que quiser acessar. Então, a gente tem muitos produtos já catalogados, tá? Então, nós temos sequências didáticas, nós temos aí jogos, nós temos uso de novas metodologias, enfim, nós temos muitos trabalhos já catalogados aqui nesse site. Então, assim, o produto está pronto. O professor só entra lá, pega o produto e usa na sala de aula, tá? Então, é um diferencial desse curso de mestrado profissional aí, se vocês tiverem interesse em participar, tá? É essa nossa pesquisa na área de ensino. Pode falar. É a Magna. Pode falar, Magna. A Eliane está perguntando se vai abrir as inscrições para esse mestrado esse ano. Se a senhora tem alguma informação sobre isso. Olha, provavelmente as inscrições elas devem abrir lá por volta do período de novembro, por aí, tá? A gente não tem ainda a data correta, mas geralmente em novembro abrem as inscrições, tá? E vai ter uma série de documentos, né, para vocês relacionarem aí, né? E aí tem uma entrevista com os alunos, tá? Então, essa é o que a gente tem aí, tá bom? Eu não posso afirmar com certeza quando vai ser, porque nós não temos ainda a data, né, da abertura do processo seletivo aí, tá bom? Mas a gente tem que ficar atento, tá? A gente faz divulgação, a gente costuma fazer a divulgação, nós colocamos no site da Unesp, a gente manda para a diretoria de ensino também, para divulgar entre os professores, tá bom? Então, fiquem atentos aí que vocês vão saber quando vai abrir o processo seletivo das inscrições, tá? E a Eliane também pergunta, professora, se as atividades que a senhora falou, no caso onde está a produção, se são de domínio público. Olha, não são de domínio público porque eu nunca divulguei. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Mas assim, o que eu faço em sala de aula, gente, é para levar para a escola. Então, por exemplo, os jogos que eu tenho lá, a gente produz os jogos na esperança de que um dia alguém venha buscar esses jogos e levar para a escola para aplicar lá, tá? Aquelas maquetes que eu mostrei para vocês lá que auxiliam uma educação, um aluno especial, um aluno com deficiência, por exemplo, estão todas lá, tá? Então, a gente pode disponibilizar para os professores sem nenhum problema, é só entrar em contato que a gente envia esses materiais aí para os professores, tá bom? Nada do que a gente faz é para ficar guardado na gaveta, né? A gente quer realmente que isso saia de dentro da universidade e vá para as escolas. O único meio que eu tenho de fazer isso são com os meus alunos do estágio. Meus alunos do estágio, às vezes, levam isso para trabalhar nas escolas, né? Então, aí a gente já acaba fazendo uma propaganda com o professor lá, tá? Mas, enfim, está disponível para quem quiser, que tiver interesse, entrar em contato comigo, que a gente pode conversar, tá bom? E melhorar, inclusive, né? Para vocês usarem realmente em sala de aula. Aí, aqui eu vou falar do outro pilar, né? O último pilar, que é a extensão, que é quando a gente trabalha com projetos. E eu vou falar de 2 projetos. Um é o Ludo Educativo e o outro é o Brincando com a Física, tá? O Ludo Educativo, gente, é um projeto, esse projeto não é meu, tá bom? Esse projeto, ele é financiado pela FAPESP, tá? E ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos, com quem a gente tem um vínculo muito forte, a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha junto com essa universidade. E esse Ludo Educativo, ele foi criado lá, na Universidade de São Carlos, junto com uma empresa, né, que faz parte desse projeto aí também. O que é o Ludo Educativo? Ela é uma plataforma digital que oferece ferramentas para os professores de uma forma também totalmente gratuita, tá? Eu acho, né, que nos dias que a gente está vivendo hoje, com essa paralisação de aulas presenciais, por exemplo, é uma ferramenta riquíssima para a gente usar em sala de aula, vocês vão entender por quê, tá? Esse portal, ele traz jogos,
ele traz atividades para diferentes disciplinas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E essas atividades, elas vão desde o ensino infantil até o ensino médio e preparatório para o vestibular, tá? Então, a gente tem atividades que varrem aí todos os níveis de escolaridade e várias áreas do conhecimento. Dentro desse portal do Ludo Educativo, a gente tem uma novidade agora, que é o Ludo Escola, tá? Esse Ludo Escola, ele vai oferecer recursos para o professor. Quais são esses recursos? Os recursos são montar as próprias atividades e disponibilizar para os alunos, tá? E esses alunos, eles vão acessar essas atividades dentro desse mesmo portal que vocês estão vendo aí, tá? Dentro dessa plataforma, tá bom? O professor, por exemplo, ele pode usar jogos de tabuleiro que já existem, tá? Dentro do portal do Ludo, e aí ele faz a adaptação desses jogos, por exemplo, para a disciplina dele, tá? E aí ele disponibiliza isso para os alunos, tá bom? E aí, gente, dentro do Ludo Escola, né, o professor, ele tem como ferramenta também acessar relatórios, tá? Das atividades que ele criou para os alunos. Então, por exemplo, se o professor propor várias atividades, que são módulos diferentes, por exemplo, ele consegue, através desses relatórios, observar o desempenho do aluno em cada módulo e a evolução do aluno em cada módulo. Tá? Então, se você propôs, por exemplo, uma atividade relacionada a um jogo, você vai conseguir ver se o aluno jogou, até que ponto ele jogou, quantas perguntas ele acertou, quantas ele errou. Então, você consegue, inclusive, tirar disso daí uma análise estatística disso tudo, tá? Então, você consegue verificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu aluno com relação àquele material que você criou para ele dentro dessa plataforma aí. Para ter acesso é super simples, você só precisa criar a sua conta, né? Quer dizer, você vai criar um login, uma senha dentro dessa plataforma e aí você tem acesso ilimitado e gratuito aí dentro, tá bom? Se vocês tiverem realmente um interesse para trabalhar com o Ludo e vocês entrarem lá e tiver alguma dificuldade para se familiarizar com isso, eu posso colocar vocês em contato com a pessoa que mexe com o Ludo Educativo, que é a pessoa que cuida dessa plataforma. Tá? A gente tem o contato, inclusive o contato pessoal dele, que é assim, ele já deu carta branca para nós passarmos o telefone dele para vocês se comunicarem, tá bom? Então eu posso colocar vocês em contato com o pessoal de São Carlos, tá? Aqui é um projeto que, esse é meu mesmo, daqui da Unesp de Prudente, tá? Que é o projeto Brincando com a Física. Esse projeto existe desde 2013, que eu comecei com os alunos. Nós já estamos na segunda geração de alunos. O ano que vem eu passo para a terceira geração de alunos, porque eles vão embora, né? Se formam e vão embora. E o que é esse projeto? É um show da física, tá? A gente tem a apresentação de alguns experimentos de física que são feitos na forma de uma peça de teatro, tá? E aí a gente leva isso para as escolas. Já fizemos em várias escolas aqui de Prudente, já fui para Venceslau, já fui para Santo Anastácio, já fui para Epitácio, já fui para Damantina, para Martinópolis. Eu sei que já andamos aqui a região inteira, aqui, né, levando o show da física. Nós temos duas versões do show, tá? Mas tem uma delas que a gente gosta de levar porque são experimentos que os alunos gostam de fazer. Tá? Da segunda temporada, que eu chamo da segunda temporada, são experimentos maiores, então às vezes não cabe no carro para poder levar para as escolas. Então a gente acaba levando a primeira temporada, que são experimentos menores. Então, gente, essa peça de teatro aqui, ela é bastante interativa, a gente apresenta, mas tem a participação dos alunos o tempo todo, tá, nessas atividades. E como que funciona? É só vocês agendarem que a gente vai, tá? A gente vai, desde que meus alunos possam ir, porque às vezes a escola quer marcar a apresentação do show num dia que meus alunos têm prova, e aí eu não posso obrigá-los a ir, né, apresentar o show. Então, a gente sempre faz esse ajuste aí para que os alunos possam todos participarem no dia da apresentação, tá?
Gente, é isso. Muito obrigada. Agradeço vocês pelo tempo que vocês ficaram me ouvindo aí. E eu estou à disposição. Aqui é meu telefone da Unesp, meu e-mail. Podem entrar em contato a hora que vocês quiserem para o que vocês precisarem. Tá bom? Estou aqui para contribuir. Tá bom? Magna, Fernando. Professora, nós temos aqui a Flávia, que colocou que já viu o show de física e achou maravilhoso. A Juliane disse que também já teve a oportunidade de assistir, que os alunos amaram, Que bom. né? A Andrea coloca que parabéns, professora. Muito obrigada por dividir suas experiências e enriquecer esse momento de aprendizagem. A Carla disse que adorou. A Flávia agradece. A Patrícia também colocou um monte de palminha. Eu não, assim, o Antônio, parabéns, professora. A Madiz, né? Muito obrigada, professora. Ótima exposição. A Carla falou que o ano passado os alunos foram no Teófilo, os alunos da física foram lá e que os alunos gostaram, né? Então, assim, professora, só elogios. Ai, que bom. Excelente Que bom. trabalho. Eu não. A senhora sabe que eu sou suspeita, né, para falar alguma coisa. Sou sua fã já anterior, né? Mas, assim, eu só tenho que agradecer. Eu creio que os professores pediram que foi metodologia, a senhora conseguiu atender, sim, né? E, assim, deu muita vontade de fazer tudo. E mais ainda, né? Gente, assim, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? A gente procura, né, orientar os nossos alunos de uma forma não utópica, né? Porque a realidade que a gente tem nas escolas é uma realidade difícil, a gente sabe. Eu sei disso porque eu trabalhei nas escolas, em várias escolas com públicos diferentes, tá? E a gente às vezes desanima realmente sobre essa parte do ensino, mas enfim, a gente tem que lutar por uma educação melhor, né? A gente tem que pensar, eu pelo menos penso dessa forma, que tipo de médico eu quero ter no futuro, que tipo de engenheiro eu quero ter no futuro. E eu acho que o meu papel como professora é muito importante nessa fase de formação, né? Nessa fase de, enfim, de criar novos profissionais aí, tá? Bem, eu não sei mais o que dizer para a senhora, te agradeço. Os professores estão colocando vários elogios, né? Não só os professores de física, né? Mas professores de ciência que fazem parte. Nós chegamos a 72 pessoas participando. Então, assim, Fernando, me ajuda. Oi, Magna. Oi. Oi. E aí, Fernando? Do quê? Obrigada, Fernando. Vocês são, para nós, ali na universidade, peças muito importantes, tá? Porque vocês estão à frente do ensino, né? Do ensino fundamental e médio. E o que a gente faz ali é tentar levar a universidade para as escolas, e vocês realmente são essa ponte entre nós aí, tá? Então, eu agradeço também muito a oportunidade, né, o convite de vocês para participar desse ATPC. Para mim foi muito legal, muito bom, muito